tudo bem? Eu sou a professora Marília Gabriela e vamos começar agora mais uma aula do 6º ano. Tudo bem, gente? Nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos, já trabalhados em sala de aula, alguns. Nós vamos complementar e completar os assuntos desse bimestre através, novamente, das videoaulas. E acompanhem, por favor, não deixem de fazer as atividades, não deixem acumular as atividades para que vocês não fiquem atropelados. Nós temos o mês de novembro, as nossas provas já começam no final do mês, então tenham atenção, façam uma programação de estudos para que não haja atropelo nem desesperos, tá bom? Então, nós vamos começar agora a nossa aula de redação sobre reportagem, certo? Nós já conversamos em sala de aula sobre esse gênero, mas eu decidi trazer para vocês, para que fique mais claro, mais bem ilustrado, como se comporta, como nós podemos diferenciar, inclusive, reportagem de outros gêneros textuais. Bom, as páginas que nós trabalharemos são as páginas 43, 44 e 45. Texto jornalístico, reportagem, estrutura e a nossa principal diferença entre os gêneros jornalísticos mais utilizados, que é a notícia e a reportagem. Bom, a reportagem, como nós já falamos em sala de aula, é um gênero jornalístico. Ele fala sobre temas variados do mundo, acontecimentos e tudo mais. A reportagem é um gênero jornalístico que se baseia na observação direta das ocorrências. O que isso quer dizer? Nós temos que observar diretamente. Está acontecendo, aconteceu, e a pessoa que fez a reportagem participou disso. Tenta mostrar os acontecimentos atuais em suporte escrito e através da imagem ou da emissão televisiva. E hoje em dia, a divulgação dos acontecimentos é muito mais rápida e fácil de compreender através da televisão, pois mostra-nos testemunhos diretos e espontâneos. Gente, o que eu preciso que fique claro para vocês é que dentro dos nossos gêneros textuais, lógico que terão ramificações, outros tipos de apresentações, como na TV, no teatro e assim por diante. Mas vocês precisam ter em mente que nós estamos trabalhando os gêneros textuais, nós estamos trabalhando a matéria de produção textual e redação, para que vocês compreendam como se comporta o texto escrito, digitado, publicado, tudo bem? Então, mesmo que haja reportagens, programas completos, séries sobre reportagens, como tem no Animal Planet, entre outros, séries no YouTube, canais sobre curiosidades que fazem esse tipo de reportagem, né? Nós estamos aqui focando na reportagem escrita. A reportagem escrita apresenta uma estrutura similar à da notícia. Similar significa parecida, tudo bem? É muito parecida, mas é diferente em alguns pontos. Os principais pontos que são diferentes entre elas é a opinião, a oportunidade de opinião. O que isso quer dizer? Na notícia, eu como repórter, nunca posso dar a minha opinião. A notícia, na maioria das vezes, na verdade, ela nem deve ser assinada, certo? A reportagem não, ela é assinada, ela é direcionada, ela é programada. A reportagem, ela é diferente, porque o repórter, ele se identifica. Para além disso, a reportagem é mais extensa e complexa que a notícia, devido ao seu elevado detalhe e à sua descrição. Descrição, tá, gente? Descrever aquilo que está acontecendo, o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e tudo mais. E ainda é quase sempre assinada pelo repórter que foi ao local ver e ouvir os testemunhos. Bom, as características principais da reportagem que nós temos é um texto jornalístico de autor,
tem a identificação do autor, do repórter, daquele que viveu a reportagem, daquele que foi passar 30 dias na Amazônia e foi escrever sobre isso. É a visão dele, certo? Então a identificação ela vai surgir no começo ou no fim do texto escrito, o nome do repórter e da equipe. Aborda assuntos atuais do interesse público, texto acompanhado de fotografias, ilustrações, mapas, infográficos e etc. Discurso na primeira ou na terceira pessoa, aconteceu com ele, tá, gente? Então, se aconteceu com ele, ele vai usar o eu, tudo bem? Em sua maioria. Pode incluir comentários pessoais do repórter. Ele pode colocar, assim, a opinião dele, foi ele que viveu, né? Então, ele que sabe lá o que ele sentiu fazendo essa reportagem. Tem características diferentes da notícia? Mais uma vez a gente entra na questão da diferença da notícia. Porque isso é importante, para que vocês consigam diferenciar, gente. A notícia, ela conta como, onde, quando aconteceu, acabou. Não pode ter intromissão do repórter. O repórter não pode dizer que o fulano é culpado ou absorver alguém. Muito pelo contrário. A notícia ela é imparcial. Você não pode colocar opinião. A reportagem ela é parcial. O que isso quer dizer? Você pode colocar sua opinião na reportagem. O repórter, no caso. Então, tem características diferentes da notícia. O repórter desloca-se ao local e aí observa, entrevista as pessoas, tira fotografias. É diferente da notícia. Aconteceu, acabou, morreu, viveu, subiu, desceu, acabou. Você vai passar a notícia como ela é. E o repórter não. O repórter ele vai investigar, ele vai atrás, ele vai perguntar, ele vai tirar fotografias, ele vai mostrar como está a rua, que está horrível, que está só buracos. Isso é uma reportagem. O texto escrito pelo repórter reflete aquilo que viu, ouviu e sentiu. Por isso que a reportagem ela tem maior subjetividade. O que é o subjetivo que eu já falei para vocês? O subjetivo é o sentimento, aquilo que você sente, aquilo que você não pode tocar, não é material, tá? O objetivo ele é direto, ele é reto e ele é material. Você sabe, você tá tocando e tal. O subjetivo não. O subjetivo é o sentimento, é o desejo, é a vontade, aquilo que você não pode tocar, tá bom, gente? Então, a maior subjetividade da reportagem é justamente porque o repórter se envolve no trabalho dele. O repórter, ele vive aquilo ali para poder passar para os leitores depois. Bom, a estrutura da reportagem. Nós já vimos isso lá na notícia, nós já vimos isso no exercício também. A reportagem é dividida em título, introdução, corpo, conclusão e a caixa. As caixas de texto com curiosidades ou com significados de palavras e tudo mais. Lembrando que a nossa introdução, que é o nosso primeiro parágrafo do texto, ele não é chamado de introdução. Os textos jornalísticos, eles possuem lead ou lead, que é aportuguesadamente a palavra lead, e se refere à abertura e início de uma notícia, ou seja, o primeiro parágrafo. No texto jornalístico, o primeiro parágrafo tem que responder as seguintes perguntas básicas. Quem? O que? Com quem aconteceu? O que aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? E por que aconteceu? Mas professor, eu tenho que responder todas, eu tenho que achar todas essas respostas numa introdução? Não, mas a maioria sim. A introdução, ela traz um resumo completo das principais informações do texto que vai ser apresentado depois, certo? Seja ele notícia, seja ele reportagem, tá, gente? Cabe tanto para a notícia quanto para a reportagem. Professora, se é igual a estrutura, como é que eu vou saber o que é notícia e o que é reportagem? Através dos olhos do repórter, através da apresentação do repórter, do sentimento do repórter, da opinião dele. Tudo bem? Aqui eu trouxe para vocês um quadro de diferenças principais entre notícia e reportagem. Acredito que tenha ficado bem claro para vocês,
certo? A notícia ela só informa fatos diretamente, a reportagem vai mais fundo, faz investigações, eles tecem comentários, tecer comentários significa fazer comentários, tá? A notícia é objetiva, ela é reta, clara, ela vai informar e acabou. A reportagem ela vai informar, mas ela vai a fundo, tá bom, gente? Levantar questões, discutir, argumentar. Isso é subjetivo. Apresentar a opinião do bendito do repórter, subjetivo. Tudo bem? Reportagem tem estrutura, assim como a notícia tem. Só faltou estrutura aqui em reportagem. Mas as duas têm estrutura, tá bom, gente? A mesma estrutura da notícia é a estrutura da reportagem. O que difere? A reportagem é mais longa. Pode ter testemunhos, pode ter entrevista, nós já estudamos o gênero entrevista, tudo dentro de uma reportagem. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido de verdade essas diferenças. Bom, faça as atividades das páginas 43 a 45. Lembrando que tudo que vocês fizerem comigo é avaliado. Vocês sabem muito bem de como eu trabalho, certo? Então, faça as atividades de vocês, vão fazendo e enviando aos poucos, certo? Para que até o dia 20 de novembro esteja tudo prontinho. Muito obrigada, até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entre em contato conosco.